Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui em nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos, seguindo com o nosso projeto deste ano, Confissões Luteranas para hoje. Neste dia queremos trazer o nosso episódio 21 e vamos enfocar em dois artigos da Apologia da Confissão de Augsburgo, o artigo 22 e o artigo 23. Vamos juntos? São apenas dois artigos, mas você vai perceber que, como há muitas polêmicas em torno destes assuntos, temos muito a conversar. O primeiro artigo que nós iremos tratar hoje, até que não muito, mas o segundo especialmente. E são assuntos que até hoje temos uma diferença bem grande entre a doutrina católica romana e a doutrina luterana. Artigo 22 vai falar sobre as duas espécies na ceia do Senhor. Qual é a razão deste artigo? Já fica bem claro, porque na Igreja Católica Romana existe apenas uma espécie, um elemento na distribuição da ceia. Claro, existem os dois, mas um, que é o vinho, que é o sangue de Cristo, ele está reservado apenas aos sacerdotes. Os leigos, as pessoas comuns, não podem fazer uso deste elemento. Enquanto que na ceia luterana não é assim. As pessoas têm acesso aos dois elementos. Vamos ver como ocorre esta discussão na Apologia da Confissão de Augsburgo. Temos três destaques. Vamos ao primeiro. Indubitavelmente, usar as duas partes na ceia do Senhor é piedoso e está em conformidade com a instituição de Cristo e as palavras de Paulo. Pois Cristo instituiu ambas, e as instituiu não para parte da igreja, mas para toda a igreja. Pois não só os presbíteros, mas toda a igreja usa o sacramento pela autoridade de Cristo, não por autoridade humana. E aqui ele vai falar dos presbíteros, que eram líderes locais de uma igreja, que eram pessoas que eventualmente estavam acima, se você preferir falar assim, em uma espécie de hierarquia, mas mesmo ali, mesmo com a presença de presbíteros, é colocado que no início da igreja, nos primeiros séculos, nunca houve essa distinção. A Santa Ceia, ela era distribuída sob os dois elementos. E não havia essa distinção, até porque o que a igreja seguia era exatamente as palavras de Cristo, que estão presentes lá nos três evangelhos sinóticos, na instituição da ceia, e também de Paulo, que está presente lá na sua carta aos Coríntios. Segundo destaque, agora eles mesmos defendem a tese de que é com justiça que se proíbe a outra parte e vetam a concessão do uso das duas partes. Primeiro, imaginam que no início da igreja havia o costume, em alguns lugares, de administrar apenas uma parte. Contudo, não conseguem apresentar nenhum exemplo antigo disso. Quer dizer, os argumentos utilizados pela Igreja Católica Romana eram argumentos fracos, eram argumentos que não se sustentavam. Eles queriam dizer que lá no passado tinha igrejas que também já fazia isso, mas não apresentavam provas, não apresentavam referências históricas. E por isso o que eles diziam não se mantinha. E o último destaque diz assim: é de se crer que a razão principal para defender a proibição de uma das partes
seja tornar a dignidade da ordem mais aceitável por meio de algum ato religioso. Isso é um modo de pensar bem humano, para não dizer algo menos civilizado. O que está sendo dito aqui? Que parece, Melanchthon tem essa impressão, os reformadores luteranos têm essa impressão de que é feita essa distinção para se colocar um peso maior sobre a ordem religiosa. Quer dizer, não, apenas os sacerdotes podem tomar os 2 elementos, o povo comum apenas um elemento. Você quer tomar 2 elementos? Se torne um sacerdote. E isso é uma atitude humana, para não dizer menos civilizado. Quer dizer, sempre houve essas questões de hierarquia na igreja, e isso é colocado acima da palavra, acima do que Cristo falou, e muitas vezes acaba gerando controvérsias desnecessárias. Certo? Isso sobre as 2 espécies na ceia do Senhor. Se você tiver alguma dúvida neste assunto ou quiser fazer um comentário, fique à vontade de fazê-lo. E agora nós já vamos para o último artigo de hoje, que vai demandar mais tempo, o artigo 23, que é sempre polêmico, que é aquele artigo que fala sobre o matrimônio sacerdotal. E também, aqui, logo no título deste artigo, nós já sabemos qual polêmica está sendo tratada. Porque na Igreja Católica Romana, os sacerdotes não podem se casar. E na Igreja Luterana, em outras igrejas protestantes, você já sabe que os sacerdotes podem se casar. Eu sou um pastor e sou casado. E grande parte dos pastores são casados. Por que essa diferença? Será que a Igreja Católica está mais correta? Será que as igrejas protestantes estão com a razão? De que maneira podemos enxergar tudo isso? Ou não, tanto faz. Cada um decide como vai proceder e nós temos que respeitar a todos. É óbvio que nós devemos respeitar as diferenças e o que as pessoas preferem para si. E é óbvio que na Igreja Católica todos sabem, se eu quiser me tornar um padre, eu vou ter que fazer voto de castidade, eu não vou poder me casar. Ninguém vai para um seminário, para um mosteiro, com uma arma apontada na cabeça, certo? De modo geral, não. Lá na Idade Média, há séculos atrás, talvez isso ocorresse. Mas hoje, isso não ocorre mais. Por isso, muitas vezes a Igreja Católica vai defender a sua doutrina nesse sentido. O casamento é bom também é um sacramento na Igreja Católica, assim como a ordenação é um sacramento. Você tem a opção. Agora, se você quiser se tornar um sacerdote, esqueça casamento e ponto. Mas nós precisamos analisar não apenas essas questões sociológicas, antropológicas, o respeito, que obviamente precisamos conceder a todos, religiosos, não religiosos, mas nós precisamos analisar quais são os argumentos para isso, onde eles estão amparados, se eles são bíblicos ou não. E claro, nós seguimos a Bíblia como a principal fonte de fé. Os católicos não seguem apenas a Bíblia, os católicos seguem também a tradição. Ok, e é um direito que eles têm, mas nós sabemos que a Bíblia ela tem uma proeminência, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E por isso nós podemos ver quem está com a razão ou não nesse sentido. Certo? Feitas esses esclarecimentos, o popular disclaimer, como o povo diz hoje, tudo é puxado para o inglês, esclarecidos os pontos, vamos aos 11 destaques neste artigo. O primeiro diz assim:
contra o direito divino, contra o direito dos povos, contra os cânones conciliares, exigem que destruas matrimônios, que ordenes, só por causa do casamento, suplícios atrozes contra pessoas inocentes, que trucides sacerdotes, que são escrupulosamente poupados até pelos bárbaros, que exiles mulheres sem lar e crianças órfãs. O que está sendo dito aqui por Melanchthon? Aquilo que nós já vimos antes sobre este artigo, lá na Confissão de Augsburgo. Aqui ele vai ampliar a discussão, porque a doutrina do celibato sacerdotal foi uma doutrina que foi imposta pela igreja tempos depois. E aí havia sacerdotes casados, e a igreja falou: não, chega, você quer ser sacerdote, vai precisar se divorciar. O divórcio nem existia, né? Vai precisar sair da casa da sua esposa, dos seus filhos, e ficar inteiramente consagrado à igreja. Quer dizer, abandonar o lar e fazer isso até contra o direito divino, o direito dos povos e os cânones conciliares. Os cânones conciliares eram os concílios que ocorreram no início da igreja cristã, nos primeiros séculos. E Melanchthon, os reformadores luteranos, vão apontar que em nenhum ponto esses cânones conciliares, essas decisões dos concílios, vão apontar para o celibato clerical. Segundo destaque, não podemos aprovar essa lei do celibato que os adversários defendem, porque está em conflito com o direito divino e o direito natural, e diverge dos próprios cânones conciliares. E é evidente que ela é supersticiosa e perigosa, pois gera escândalos, pecados e corrupção sem fim da moralidade pública. E aqui eu quero destacar esse último ponto neste destaque. É uma lei que é supersticiosa e perigosa. O que ele quer dizer com isso? Superstição no sentido de que, faz bem, melhora a sua situação diante de Deus se você não tiver relações. Se o homem for puro, e aí eles vão dizer que alguém é puro se for casto, se for alguém que mantém-se sem a necessidade de se relacionar com uma mulher. E pior, é algo perigoso. E basta a gente observar as notícias que muitas vezes envolvem sacerdotes e membros da igreja, às vezes membros menores de idade, e aí você já sabe do que eu estou falando. Eu nem posso citar a palavra, porque no YouTube tem certas palavras que não devem ser ditas. É perigosa, pois gera escândalos, pecados e corrupção sem fim da moralidade pública. E essa corrupção não é algo dos nossos dias. Desde aquele tempo havia sim esses problemas que foram amplificados pelo celibato clerical. Perceba como este assunto ele é sério. Nós não podemos brincar com este assunto porque é um assunto muito sério. Gera muito sofrimento nos sacerdotes. Gera muito sofrimento, às vezes, naqueles que se relacionam com os sacerdotes. E, obviamente, nem todos os sacerdotes vão cair nessas corrupções humanas, carnais, mas alguns vão cair. E por quê? Porque foi vedado a eles ter uma reação natural, humana, dentro do matrimônio.
Terceiro destaque: o Gênesis ensina que os seres humanos foram criados para ser fecundos e para que um sexo satisfaça de maneira conveniente o outro. Os adversários descaracterizam isso. Dizem que o mandamento foi dado no início para que a terra ficasse cheia, mas que agora, estando a terra cheia, não há mais ordem de casamento. E na verdade, isso é um argumento humano. Na verdade, claro que lá no início havia essa necessidade de crescer e multiplicar-vos, e hoje não há mais no mundo. Mas o casamento, ele não serve apenas para a procriação. Existem também outros objetivos, outros propósitos. Se você analisar lá em Gênesis 2, quando Deus cria a mulher e o homem está só, Deus vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora, alguém como ele, alguém que irá completá-lo, alguém que será a outra metade. Quer dizer, o matrimônio também ele serve para o propósito de não permanecermos sozinhos e de que nós precisamos ser complementados, sim. O homem é diferente da mulher e um precisa do outro. E esse mandamento, né, se podemos chamar assim, não está na lista dos 10 mandamentos, mas é uma vontade de Deus que o homem se case, que o homem e a mulher deixem pai e mãe e se casem. Essa vontade de Deus, ela vem antes da queda do ser humano em pecado, porque está em Gênesis 2, a queda em pecado está em Gênesis 3. Veja como que essa doutrina humana é perniciosa do celibato. Ela contradiz inteiramente a vontade de Deus. Destaque número 4. Mantenha-se, pois, nessa questão que tanto a Escritura ensina, quanto sabiamente disse o jurista, que a conjunção de marido e mulher é um direito natural. O homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. O homem tem desejo pela mulher e a mulher tem desejo pelo homem, e isso é um direito natural. Claro, você está me entendendo, né? Desde que seja dentro da constância do casamento. Não é que eu também estou pregando que agora a gente pode só seguir a nossa vontade humana e carnal. Deu vontade, eu posso fazer com quem for, aonde for. Não. Não. Se o ser humano for sair por aí fazendo tudo que tem vontade, você já viu o que vai virar o mundo, né? Não apenas em relação a questões sexuais, mas em relação à raiva, em relação à inveja, em relação a gente querer o que é do outro, aí vira um inferno. Mas o que está sendo dito é que é algo natural. Um homem desejar a mulher desejar o homem. Você ter que reprimir este desejo e não poder se casar é algo que vai contra a natureza humana e é algo por isso muito difícil. Quinto destaque. Paulo diz, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa. Lá em 1 Coríntios 7:2. Os adversários exigem que lhes mostremos um mandamento que ordena o matrimônio aos sacerdotes, como se os sacerdotes não fossem homens. Nós, de fato, pensamos que as coisas que sustentamos acerca da natureza humana em geral também dizem respeito aos sacerdotes. Quer dizer, os sacerdotes deixam de ser homens quando são ordenados? Eles deixam de ter vontade? É claro que não. E é por isso que os problemas ocorrem. Sexto destaque. A lei pontifícia também discorda dos cânones conciliares, pois os cânones antigos não proíbem o casamento, nem dissolvem os casamentos já contraídos, ainda que afastem da administração do sacramento aqueles que o contraíram no ministério. Entenderam? Quer dizer, não há ordem nenhuma na igreja antes
dessa implementação do celibato para que sacerdotes se separem e vivam apenas para a igreja. E eu chamo a atenção de que, se você estudar um pouco a história, você verá que papas tiveram filhos. Papas também tiveram relações com mulheres. E ainda assim a igreja, ela nega essa vontade natural humana. Sétimo destaque: apregoam que exigem o celibato porque ele constitui a pureza. Como se o matrimônio fosse impureza e pecado, ou como se o celibato merecesse o perdão dos pecados e a reconciliação, mas o casamento não merecesse o perdão dos pecados, etc. Quer dizer, em que nível que o celibato vai estar acima do casamento? O celibato poderá estar acima da imoralidade sexual, ok? Isso, ok. Mas o casamento também está acima da imoralidade sexual. E alguém se casar e se manter ali íntegro em sua relação com a sua esposa, em sua relação com seu marido, e alguém não se casar, mas também se manter íntegro, será um movimento equivalente. Não há nada acima, nada abaixo. Não há uma pureza porque alguém se manteve virgem. Não. Até porque não se peca apenas por ações. Palavras, pensamentos. E mesmo que alguém se mantenha virgem, será que nunca pecou contra o sexto mandamento? É óbvio que sim, pois nenhum ser humano é capaz de cumprir nenhum dos mandamentos de forma perfeita. Porque se fosse capaz, não era necessário que Cristo tivesse vindo. Oitavo destaque: protestamos com toda a veemência se entendem que o celibato é pureza no sentido de que merece justificação mais do que merece o casamento. Pois não somos justificados por causa de virgindade, nem por causa de casamento, mas gratuitamente por causa de Cristo. Quando cremos que por sua causa temos um Deus propício. E aqui nós chegamos a um aprofundamento dessa questão. Não é que simplesmente, eu penso que tem que se casar, ou eu acho que alguém que se dedica à igreja precisa estar solteiro, se manter casto e não ter relações. Esqueçam esses achismos. Como que alguém pode ser justificado diante de Deus? É sendo virgem? Não. É se casando? Não. É crendo em Cristo. E essa doutrina, ela acaba trazendo muita confusão para as pessoas. Nono destaque: nem Cristo nem Paulo louvam a virgindade porque ela justifica, mas por ser mais expedita e menos distraída por ocupações domésticas, a orar, ensinar, servir. Por isso Paulo diz: a virgem cuida das coisas do Senhor. A virgindade, portanto, é louvada por causa da meditação e do zelo. E aqui nós temos até um argumento interessante para quem quer se manter casto, para quem quer se manter virgem. Por que você vai fazer isso? Porque podem existir pessoas que queiram viver uma vida sem se casar, ok? E não há problema nisso. Nós também não estamos dizendo que todos são obrigados a se casarem. Eventualmente há pessoas que têm um controle maior sobre si. Eventualmente há pessoas que não têm tanto desejo sexual. Ok? Mas Paulo vai ressaltar: aquele que estiver solteiro, que se mantenha assim, que não se case. Mas para quê? Para se dedicar mais às coisas do Senhor. Esse é o principal propósito. E não porque eu vou me manter puro e Deus vai me aceitar melhor, eu vou ser justificado diante de Deus porque eu não tenho relações. Nada a ver.
10º e penúltimo destaque. Embora já tenhamos razões suficientes para desaprovar a lei do celibato perpétuo, a elas ainda se somam os perigos para as almas e os escândalos públicos, que mesmo se a lei não fosse injusta, deveriam dissuadir pessoas boas de aprovar esse ônus que pôs a perder inúmeras almas. Mais uma vez ressaltando a questão dos escândalos públicos, que já ocorriam desde aquele século. E vejam só, a gente precisa tomar cuidado de exigir demais de nós mesmos aquilo que Deus não exige. Se nós quisermos conversar, por exemplo, a respeito de jejum, eu posso jejuar? Claro que eu posso. Cristo jejuava, legal. Mas qual é o propósito disso? Eu me tornar alguém que é mais forte, alguém que é melhor diante de Deus porque outras pessoas não conseguem jejuar e eu consigo? Não. Eu vou jejuar para pensar naquilo que Jesus falou para o diabo quando foi tentado por ele. Não só de pão viverá o homem. Eu vou jejuar porque naquele dia eu vou me dedicar mais à palavra e à oração. Eu vou jejuar porque ao invés de eu estar preparando o alimento, parando toda hora para comer, eu vou estar refletindo na palavra. Eu vou estar falando com Deus em oração. Ok, aí é um propósito legal. Agora, eu vou jejuar porque assim serei uma pessoa melhor e Deus vai me ver como alguém melhor. Não. Veja, não é só a questão sexual. E o último destaque para concluirmos, e assim ele conclui exatamente tudo que nós tratamos neste polêmico artigo 23, expusemos as razões pelas quais não podemos concordar de boa consciência com os adversários que defendem a lei pontifícia referente ao celibato perpétuo. Lei pontifícia aqui é porque foi uma lei imposta pelo Papa, certo? Pela hierarquia romana católica. E não porque é algo que veio dos concílios e não porque é algo que veio da palavra. Está em conflito com a lei divina e a lei natural, diverge dos próprios cânones, é supersticiosa e cheia de perigo e por último porque toda coisa é fingida. Alguém poderia dizer, são acusações fortes, pastor. É verdade. Mas muita coisa aqui exatamente era o que estava acontecendo, se não tudo o que é pontuado neste último destaque. Feitas essas ponderações, estas explicações, eu espero que tenha sido de proveito para você este vídeo, assim como foi para mim estudar esse tema. Acho que agora a gente está com um esclarecimento maior. Se alguém nos perguntar por que a Igreja Católica ela adota o celibato, por que as igrejas protestantes não adotam, creio eu que nós teremos maiores subsídios para respondermos a esta pessoa. E claro, sempre com respeito, sempre com... jamais de uma forma agressiva, porque isso só nos traz distanciamento das pessoas. Fique na paz do Senhor, curta, comente e compartilhe este vídeo e até o nosso próximo. Valeu!